Aí. Aqui. É que o livro é melhor, né, Terezinha? Nossa, muito melhor. Terezinha, Oi, bem. saudade de você, viu? Eu também, Gê. De ver você, né? a Eu não Chevina, te de ver vi você, também, a Terezinha, nós Chevina. em pandemia. Pois é, nós a gente fica com saudade, né? Verdade. Ficamos sim. Amanhã eu vou lá no centro. Vai. Amanhã à Ah, você noite. tá indo? Vou. Sexta? Vou. Ah, tem sexta que quando eu não participo aqui na Casa da Cultura, eu participo lá, né? Aí o Paulo falou que pediu para eu ir lá comentar o Evangelho. Aí eu vou, eu gosto. Entendi. Ai, que De bom. sexta eu nunca Precisa fui. mesmo. Tá precisando mesmo. Aí eu vou lá amanhã. Hoje eu tomei a terceira dose da vacina. Terceira? Terceira? Da vacina. Porque eu entro como imunossuprimida, né? Com as medicações que eu tomo. Aí eu tomei a terceira dose. Graças Muito a Deus. bom. Muito bom, meus parabéns, viu, chefe? Oi, Dilson, boa noite, Renato. Disso, Renata. Bom, pessoal. Tudo bem. Chebe, na onde que está na sua página, que é a mesma da minha? Acho que não veio na última coisa. Vou perguntar para. Eu cheguei atrasada, Renata. Da Onde é que última parou, reunião. Liliane, ontem? Ah, tá. Vou dar Terminou aqui. Aforismos Espíritas, né? Página 39 da edição. Página 39. Mas em qual item? Quando você foi na Ed? Edicel. Terminou o item 5, né? Ah, Você tá. leu Então, até o item 5. então vai começar o mês de fevereiro de 1859. Ah, tá. Entendi. Na Próxima página. a página não tem número, é 41. Ah, sim. Ok. Boa noite, Wilson. Boa noite, Renata. Um abraço para vocês. Bom, gente, então, eu vou fazer a prece, né? Porque nós já estamos 1 minuto aqui para dentro, e vamos fazer a prece e agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esse estudo que está se realizando, né? Com tantos problemas que ele já enfrentou e agora segue, né? De uma forma, assim, vamos dizer assim, mais definitiva, pelo menos por enquanto, até dia 16 de dezembro, né? Então, vamos pedir que Jesus ilumine todos aqueles que estão necessitando, né? Aqueles que estão doentes, né? Do corpo, e principalmente os que estão doentes da mente, né? Esses aí são os piores. E pedir também as bênçãos, né? Para os que estão passando necessidades, né? Porque tudo isso foi consequência da irresponsabilidade, né? Com o Covid, mas uma prova para nós, que é da lei da ação e reação, né? Que se a gente precisa de uma prova da lei da ação e reação, ela está aí ante os nossos olhos, né? Não se trabalhou, agora as coisas estão caras, né? Vamos pedir, agradecer a Deus, pedir que Jesus ilumine a todos nós, agradecer àqueles que vêm do espaço para estudar conosco e também agradecer àqueles que vêm nos instruir. Em nome de Jesus, declaramos aberto o nosso estudo da Revista Espírita, ano de 1859, no mês de fevereiro de 1859, com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair de tentação, mas livrai-nos da prática dos males futuros, hoje e sempre, que assim seja. Renata, é na página 51. Achei. Achou? Tá. Não. Muito Então, bem, tá, então. agora Vamos pedir para a Liliane, né? Nossa vítima preferencial, para ela fazer 1, 2, 3, os 4 primeiros parágrafos. Não sei se é. Também ele salta. Quem que vai ler? Quem que vai ler? Liliane vai ler. Não, o assunto.
Ah, tá. Escolhos dos médiuns. Tá, obrigado. Pode começar a ler, né? Por favor. Ano 2, fevereiro de 1859. Escolhos dos médiuns. A mediunidade é uma faculdade multiforme. Apresenta uma infinidade de nuances em seus meios e em seus efeitos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos, é por isso mesmo um médium, seja qual for o meio empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Contudo, no uso corrente, o vocábulo tem uma acepção mais restrita e se diz, geralmente, das pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, tanto para produzir efeitos físicos como para transmitir o pensamento dos espíritos, pela escrita ou pela palavra. Embora não seja faculdade um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe dá. Também é certo que não deixe de apresentar escolhos aos que a possuem. Pode ser alterada e até perder-se, muitas vezes ser uma fonte de graves desilusões. Sobre tal ponto, julgamos útil chamar a atenção de todos quantos se ocupam de comunicações espíritas, quer diretamente, quer através de terceiros. Através de terceiros, dizemos, porque importa aos que se servem de médiuns poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. O dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas, e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. À primeira vista, pareceria que um dom tão precioso não devesse ser partilhado senão por almas de escola. Ora, a experiência prova o contrário, pois encontramos mediunidade potente em criaturas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outras estimáveis sobre todos os aspectos que não a possuem. Aquele que fracassa a despeito de seus desejos, esforços e perseverança, não deve tirar conclusões desfavoráveis à sua pessoa, nem julgar-se indigno da benevolência dos espíritos. E se tal favor lhe não é concedido, outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que a desfruta não poderia dela prevalecer-se, pois a mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas só no uso que dela fazemos. Eis uma distinção capital que jamais se deve perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas. Ora, é nisto que as suas condições morais são onipotentes, e é nisso também que ele encontra os maiores escolhos. Para perceber esse estado de coisas e compreender o que vamos dizer, é necessário reportar-se ao princípio fundamental de que entre os espíritos há todos os graus do bem e do mal, do saber e da ignorância, que os espíritos pululam em redor de nós e que, quando nos julgamos,
sós estamos incessantemente rodeados de seres que nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenção mais ou menos benevolente, conforme sua natureza. Até aqui, né? Isso. Então, eu achei interessante, ele começa falando, né, que a mediunidade, ela tem diversas formas, né, de manifestação, de efeitos, tanto como escrito, né, como a pessoa falando, como diversos jeitos, né? E também ele fala que o dom da mediunidade, ela... Na verdade, todos nós somos médios, né? Só que cada um tem o seu grau, né? Tem a sua... assim, uns mais intensos, né? Outros menos, outros, né? Vão desenvolvendo mais. E ele fala aqui que o mérito do médium, ele não está na posse da sua faculdade, mas no uso que dela faz, e também ele jamais deve se perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas, né? Então, eu achei bem interessante, ele destaca essa parte aqui, né? E realmente a vida toda o médico tem que estar trabalhando, né? Tem que estar se conhecendo, né? Vai se aprofundando, né? É isso aí. Estudando, né? Isso, estudando, mas vocês podem estar comentando também, fique à vontade. Ele está falando para nós que mediunidade não é mérito, é compromisso. Então, é responsabilidade do médium fazer o melhor que ele pode em benefício do outro. Porque ele não está aqui para se beneficiar, mas para ajudar ao próximo. Além de tudo, a gente tem que notar que o médium deve lembrar que ele não é o único. E que o primeiro compromisso dele é com a sanidade dele, é com a vida dele, é com o trabalho dele, porque a mediunidade ela tem que ser prestada de forma gratuita, né? Então, o médium, ele não é que ele não... Obviamente, ele não pode cobrar, né? Mas também ele tem que procurar o sustento da família dele, né? Se ele tiver que escolher entre a mediunidade e o trabalho dignificante, o médium tem que ficar com um trabalho dignificante, porque a mediunidade realmente não vai encher a barriga de ninguém, né? E ele não é o único, está cheio de médium por aí, cada vez nasce mais, e se ele puder receber uma única comunicação excelente, que ele se fixe naquela única, né? Melhor que receber 10, que 9 não são legais, né? Walter, quer dizer alguma coisa aí? Você quer falar uma coisinha interessante? Você estuda para advogado, você estuda para dentista, você estuda para médico. Depois, você vai trabalhar, vai ser feliz, vai trabalhar com os clientes. Quanto mais você fizer a boa profissão, você vai ter clientes. Agora, na mediunidade, a pessoa pede para vir médium, tem lá a sua faculdade. Se ele querer evoluir, ele vai encontrar milhares de obstáculos. Se ele não quiser evoluir e ficar leviano, indisciplinado, ignorante, ele também vai enfrentar milhares de obstáculos. Então, você vê que a vida não é brincadeira, né? A vida evolutiva, né? As leis de Deus estão nos convidando à evolução, né? Quer dizer, não basta ser médio só. Médio é uma faculdade, agora nós temos que desenvolver essa faculdade, né? A boa prática, né? A boa prática. Então, por isso que muitas vezes a gente tem medo de ser médio. Começa, mas depois tem medo. Porque os escolhos, né? Os obstáculos são muito grandes, a vida toda. Quando você é ignorante, quando você é leviano, quando você é trabalhador, quando você é caridoso, todo jeito você vai enfrentar inimigos.
Inimigos na família, inimigos no mundo, inimigos do mundo espiritual. Então, nós precisamos de muita fé. Por isso precisa estudar espiritismo. Porque senão o médium não vai para frente, hein, Dilson? Não vai, né? Foi muito bom você chamar a atenção para esse ponto, né, Walter? Porque o que acontece? O médium, ele tem os problemas que qualquer pessoa tem, mas os problemas advindos da mediunidade, né? A mediunidade não exime ele de pagar boleto, a mediunidade não exime ele de ter um familiar difícil, de ter um filho problemático, né? De ter dificuldade de saúde, né? A gente vê quanto que o Chico Xavier sofreu por causa de saúde, por causa de família, né? Por causa de todos os problemas. Então, a mediunidade é um fardo a mais, não é uma coisa a menos, né? Uma coisa que vai aliviar. A verdade é essa, a mediunidade é um agravante, né? Ela não melhora a vida de ninguém. É uma carga a mais. Isso mesmo, uma carga a mais. Mas não para desanimar, o Evangelho está aí para dar esperança para nós. Se a gente tivesse desanimado, já tinha desistido de tudo há muito tempo. É verdade. Não podemos desanimar, não. Vamos pedir, então, para a Shébila ela continuar ali no O Provérbio. Ela pode fazer 1, 2, 4 parágrafos também. Tá. Começar para aí. O provérbio: cada ovelha busca sua parelha, tem sua aplicação entre os espíritos, como entre nós e, possivelmente, mais ainda entre eles, porque não estão, como nós, submetidos à influência das convenções sociais. Todavia, e entre nós, essas convenções algumas vezes confundem homens de costumes e gostos bem diferentes, de certo modo, a confusão é apenas material e transitória. A similitude e a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Nossa alma, que afinal de contas não é mais do que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Se estás revestida momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de maneira absoluta. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e é pelo pensamento que atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e pendores. Representemos, pois, a massa dos espíritos que nos cercam como a multidão que encontramos no mundo. Em toda a parte onde preferimos ir, encontraremos criaturas atraídas pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Nas reuniões que têm um objetivo sério, vão homens sérios. Nas frívolas, comparecem homens frívolos. Por toda a parte, encontram-se homens atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos o olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que, nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma das consequências do estado de inferioridade do nosso globo. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impede ao bem ou ao mal, que
que nos tira o livre-arbítrio, mais do que os bons ou os maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Todavia, quando os espíritos imperfeitos instigam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigir e não vão perder tempo onde vem e não perdem tempo onde vem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que nos vêm e de acordo com a nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem, firme nos princípios do bem, não lhes dá oportunidade. É até aqui, Dilson? É sim, chefe. Então, aqui, ele comenta dessa parte dos nossos pensamentos, sim, que a gente, de acordo com os nossos pensamentos, nós iremos atrair esses espíritos, né? Então, se eu tô é igual se a gente tivesse encarnado, não, enquanto encarnado, se a gente procura lugares, por exemplo, os bares, os lugares conforme a gente vai atrair espíritos que gostem das mesmas afinidades, as mesmas tendências. E assim também é com a mediunidade. Conforme as nossas... por isso que nós temos que ter essa vigilância, estar estudando, para a gente não atrair esses espíritos um pouco mais levianos, espíritos um pouco mais inferiores, né, para a gente repeli-los, né, da mediunidade em si. E, porém, ele diz que no mundo em que nós vivemos, a maioria dos espíritos são espíritos assim, ainda que são imperfeitos, né, que têm uma maior tendência a praticar o mal, pelo nosso estado evolutivo, né? Então, mas a gente tem sempre que permitir e aí ele fala também dessa parte que os espíritos elevados, eles provavelmente aqui no nosso mundo são poucos, né, que nós temos, mas devido ao o estado que a gente se encontra evolutivo. E que aí ele fala, os espíritos que nos cercam não são passivos, eles tratam-se de uma população essencialmente inquieta, então, é uma população agitada, pensa e age muito rápido, então a gente tem que estar sempre nessa vigilância, estudando para estar afastando eles, né, e tentar não manter a sintonia com eles. Porque aí, se eles virem que a gente não está de acordo com o que eles estão pensando, aí eles vão se afastar de nós, né? E aqui, eis porque o homem firme dos princípios, do bem, não lhe dá oportunidade. Então, a gente tem que ficar atento, estudando, né? E fazendo boas ações, né? Para que a gente estiver sempre fazendo o bem ali, sempre trabalhando, com certeza eles vão se afastar de nós, eles não vão querer ficar próximos a nós, né? Fébula, só que vem outros no lugar. Vem! Eles não desanimam. Não. Desde o nascimento até a morte, eles sempre estão atrás de nós. Nem Chico Xavier tinha sossego. Eles estão sempre ali, né? Isso é verdade. O médium tem um problema maior porque ele vê e sente, né? Às vezes a pessoa que não tem tanta sensibilidade assim, né? Ela sente um mal-estar, mas não sabe onde é, né? Não comunica, não sabe a razão daquele problema, né? Aí, às vezes, daí que ele tem que ter um preparo maior, né? Uma fé em Deus muito grande, para poder suportar, né? E será que por ele ser médium, ele tem terá mais esses espíritos para atrapalhar a caminhada dele? Ou isso não interfere? Não, chefe, não terá mais do que os outros, tá? Porque a mediunidade não é condição especial para ninguém. A mediunidade é um ônus que não é imposto, é um ônus que é pedido, é um ônibus que é assumido, um ônus que é assumido pelo médium, né? Então, vamos dizer assim, não se existe
se obrigar lá no mundo espiritual alguém fazer os devidos tratamentos lá, né? Procurar a reencarnação onde ela possa exercer a mediunidade, né? De forma alguma, né? O espírito é livre para fazer o que quiser, né? Dentro dos limites, né? Que todos nós temos. O limite nosso é o nosso próximo, né? O limite do nosso próximo sempre vai ser nós ou o próximo dele. Então, não existe no mundo alguém que não tenha limite, tá? E pode ser que existam pessoas que não têm essa noção de limite, mas limite existe para todos nós, né? Então, o médium, ele só percebe melhor, né? Aí que está o problema. Ele não tem uma vida pior do que o dos outros, mas aquele que está com a sensibilidade menos aflorada, ele não vê, ele não sente aquela presença ruim, ele não sabe o que é. Então, o que acontece? Ele sofre menos, né? Ele passa a vida, às vezes, num desconhecimento. E o médium, muitas vezes, tem conhecimento, né, da coisa, tem conhecimento daquilo que está atrapalhando ele, e não tem o que fazer, não resolve contar para os outros, e ele tem que trabalhar, ele tem que se pular, melhorar, trabalhar, rezar, fazer prece. Gilson, o médico que não preocupa, gosta de espiritismo, mas só gosta. Não preocupa com doutrina espírita e com o evangelho, você vai ter poucos obstáculos. Vai ter aquilo e aquela, vai ser. O espírito começou a melhorar, ou querer melhorar, no caminho para Deus, para Cristo, vai aumentar os adversários. Vai vir adversários poderosos mais tarde. Porque são as religiões inimigas do espiritismo que quer derrubar. Não, são as agremiações da terra. Não é só o materialismo, até as religiões. Você não viu os fariseus não perseguiu Jesus? Jesus sempre falava para fariseus e escribas. Por quê? Não gostava de Jesus por causa que amava, curava, ensinava, não gostava. Então, era inimigo. Os fariseus eram os grandes inimigos de Cristo. Pois é. A gente, hoje em dia, tem uma impressão, né, que, vamos dizer assim, os maiores inimigos da doutrina espírita estão justamente lá dentro, né? Então, é a impressão que a gente tem, né, vendo algumas coisas por aí. Mas deixa para lá, né? Vamos com fé, vamos pedir a Deus e vamos trabalhar e estudar, né? Por isso que precisa estudar e participar de uma equipe para ele ser protegido. Todos nós precisamos ser protegidos. Não podemos só ficar isolados, não. Porque aí a força é maior e todos sentem necessidade de ajudar e ser ajudados. Ok? Kardec fala isso. Ô Gê, você pode ler o próximo parágrafo para nós? Aqui. O próximo só. Tá bom, ele é grande. Essas considerações nos conduzem naturalmente ao problema dos médiuns. Como todas as criaturas, esses são submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Atraem-nos e repelem-nos conforme as simpatias do seu próprio espírito. E os espíritos maus aproveitam-se de todas as falhas, como de uma falta de couraça, para introduzir-se junto a eles, introduzindo-se malgrado seu em todos os atos de sua vida privada. Ó. Em todos? Olha só, hein? Como é que os espíritos do mal, conforme o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós estamos atraindo eles. Emmanuel fala assim, igualzinho a mosca é atraída pelo mel, né? O mel está ali, a mosca vai lá. Então, esse é o pensamento nosso. Esse mel aí, nós atraímos esses espíritos maus e em todos os atos de nossa vida. Além disso, tais espíritos, encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e atestar sua presença
misturam-se nas comunicações e as provocam, porque assim esperam ter mais influência, acabando por um completo domínio. Então, esses espíritos aí, encontrando um médium bom, os espíritos serão bons. E encontrando um médium que não tem bons sentimentos, que não tem caráter, que não tem honra, aí os espíritos do mal vão influenciar esse espírito, né? Vai influenciando. Consideram-se como na própria casa, ó, os espíritos, né? O médium é a casa deles, dos espíritos atrasados. Afasta os espíritos que se poderiam contrapor e conforme a necessidade. Lhes tomam os nomes e mesmo a linguagem, com o fito de enganar. Então, a gente vê médiums aí que recebem mensagem só de espíritos bons. E tem médiums de incorporação também que não gostam de receber espíritos sofredores. Pessoas que falam, eu não gosto de receber espírito sofredor, como se esse médium fosse um espírito puro e para receber espíritos elevados. Mas não podem representar esse papel por muito tempo, com um pouco de contato com um observador experimentado e não prevenido. Logo, eles são desmascarados. Então, esses médiuns aí recebem mensagens, como eu já vi, médiuns recebendo mensagem de Nossa Senhora, Jesus, só não recebeu de Deus, porque aí seria impossível, né? Então, aí é a médium desprevenido. Se o médium se deixa dominar por essa influência, os bons espíritos se afastam, ou absolutamente não vêm quando chamados, ou vêm com certa repugnância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium e nesse estabeleceu o seu domicílio, pode alterar as suas instruções. Então, às vezes, doutor Inácio diz assim que contou um caso rápido de um médium, que esse médium recebia muitas mensagens e ele começou a andar erradamente, sem honra, fazer coisas contra a moral e a dignidade. E aí o espírito que escrevia por ele veio e começou a escrever alguma coisa, uma mensagem que servisse para ele. Aí ele começou a brigar com o médium, com a mão, e ele não queria escrever, porque o espírito estava escrevendo para corrigir as suas falhas. E aí ele mudava o sentido e a palavra do espírito. Achei muito interessante isso que o doutor Inácio contou. Se tivermos que escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não só um homem capaz, mas ainda de nossa estima. Não confiaremos numa delicada missão e os nossos interesses a um tarado, a um frequentador de uma sociedade suspeita. Então, os espíritos escolhem os médios, os bons médios para escrever, né? Eles não vão escrever uma pessoa bêbada, uma pessoa de mau caráter, um ladrão, uma pessoa que está dentro de um centro espírita, que age de uma maneira sexualmente esquisita, né? Então, os companheiros dele serão os maus espíritos. Dá-se o mesmo com os espíritos. Os espíritos superiores não escolherão para transmitir instruções sérias a um médium que tem familiaridade com espíritos levianos. Então, os espíritos escolhem também os médiuns. Aquele médium leviano que age, que não tem uma conduta ilibada, os espíritos mais purificados não vão escrever por ele. A menos que haja necessidade,
e que não encontrem no momento outros médios à disposição, a menos ainda que não queiram dar uma lição ao próprio médium. É o que eu falei, né? O doutor Inácio contou que o espírito estava aqui escrevendo para o público, mas para dar lição para o médium. E ele não aceitou, ele modificou totalmente a mensagem. Como por vezes acontece. Mas então, deles só se servem acidentalmente e o deixam logo que encontram um melhor. Então, os espíritos afastam, né? Desses maus médiuns, desses médiuns ruins. As suas simpatias se as têm. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso desse aos maus espíritos, por um descuido qualquer. Então, o médium perfeito, perfeito mesmo, nós sabemos que não existe, né? De maneira alguma. É condição muito difícil de realizar. Mas se a perfeição absoluta não é dada ao homem por seus esforços, sempre lhe é possível a aproximação, e os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a força de vontade e a perseverança. Paulo de Tarso, numa de suas epístolas, ele fala que ele tinha, e foi-me dado um espírito na forma de um espinho, que era um espírito obsessor para que ele não caísse. Então, Paulo de Tarso teve esse espírito que ficou, né, cobrando dele a vida inteira. O Chico também teve, e Monsenhor José Silvério Horta também conta que ele tinha um espírito obsessor que não lhe dava sossego, nem poderia dormir. E a gente vê que são pessoas boas que venceram na vida. Agora pode continuar. Muito obrigada. Alguém quer dizer mais alguma coisa, fazer alguma outra colocação? Porque dentro de 1 minuto e poucos segundos vai cair a conexão para voltar novamente. Então, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, vamos aproveitar esse tempo, né? Gilson, a instrução é importantíssima para todo mundo, principalmente para os médios. Mas por quê? Porque os médios vão instruir o povo, os espíritos vão trabalhar com ele para instruir e consolar o povo. Então, tem que preparar. Mesmo se ele já tem uma certa luz, ele tem que evoluir na doutrina, no pensamento, na inteligência, no discernimento, no coração, nas virtudes, certo? Como as profissões estão exigindo que a gente tem que evoluir também nas profissões. Então, a vida toda tem que evoluir. Não pode ficar parado. Não é exceção. Você é um bom trabalhador. A gente pensa que mediunidade é um farol que a gente deve seguir. E, de fato, não é. O que existe é um espírito muito avançado, um espírito muito instruído, um espírito que evoluiu muito. Por exemplo, o Chico Xavier, que é médium aí, está cheio. Tá? Tem toda a porta, tem um mais moralizado, com aquela condição do Chico Xavier, não tem, não. Tá? Falta isso aí, vai demorar bastante antes de vir outro dessa condição. Essa é a verdade. O médium está cheio. Agora, com esse nível de bondade, com esse A Ivonete não entrou, ela foi na aula hoje. Entrou, tadinha. Ela mandou um abraço para você. Gilson?
eu ver quem entrou. Nilson entrou. Ô, Gê, aonde que você parou? Peraí. Que passou a página? Ah, peraí. Perseverança ou discernimento? Perseverança. Tá bom, obrigada. É porque teve uma confusão, minha luz aqui queimou da onde eu fico, eu tive que mudar aqui de lugar, virou uma confusão. Ué, cadê o Dilson? Oi, gente. Eu tava sem o meu áudio, eu não estou escutando vocês ainda, mas agora parece que o microfone tá, sei lá, parece que tá funcionando, não sei, né? Alguém pode falar? Estão falando. O seu microfone está Tá fazendo barulho. parou. Ô, gente, ó, vocês me desculpem, mas não estou escutando ninguém. Para não prejudicar o estudo, vamos pedir para Regina fazer os próximos 1, 2, 3, 4 parágrafos ela pode fazer, enquanto eu vou tentar resolver aqui, tá? Muito obrigado. Ok, Dilson. Continuando, então. Assim, o médium perfeito não teria senão comunicações perfeitas e de verdade e de moralidade. Desde que a perfeição é impossível, o melhor seria o que desse as melhores comunicações. É pelas obras que eles podem ser julgados. As comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum indício de inferioridade fosse notado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Pelo fato mesmo de que o médium não é perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem misturar-se em suas comunicações, alterando-lhes a pureza e induzindo em erro ao médium e àquele que o procuram. Eis o maior escolho do Espiritismo, cuja gravidade não dissimulamos. É possível evitá-lo? Dizemos alto e bom som. Sim, o meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. As boas intenções, a própria moralidade do médium, nem sempre bastam para evitar a intromissão dos espíritos levianos, mentirosos e pseudo-sábios nas comunicações. Além das falhas do seu próprio espírito, pode dar-lhes entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos com que eles se comunicam. Essa confiança cega reside numa causa que a seguir explicaremos. Se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é necessário julgá-los, e para isso temos um critério infalível: o bom senso e a razão. Sabemos que as qualidades de linguagem que caracterizam entre nós os homens realmente bons e superiores são as mesmas para os espíritos. Devemos julgá-los por sua linguagem. Nunca seria demais repetir o que caracteriza os espíritos elevados. É constantemente digna, nobre, sem basófia, nem contradição, isenta de trivialidades,
marcada por um cunho de inalterável benevolência. Os bons espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem. A tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Em mensagem supostamente séria, vimos-los em imperturbável audácia colocar César no trono de Alexandre. Outros afirmavam que não é a Terra que gira em redor do Sol. Resumindo, toda expressão grosseira ou apenas inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à ação moral, toda notória heresia científica é nos espíritos como nos homens inconteste sinal de natureza má, de ignorância ou pelo menos de leviandade. De onde se segue que é necessário pesar tudo quanto eles dizem, passando-o pelo crivo da lógica e do bom senso. Eis uma recomendação feita incessantemente pelos bons espíritos. Dizem eles, Deus o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele a fim de saber o que estáis fazendo. Os maus espíritos temem o exame. Dizem eles, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Que tivessem a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de perscrutar as menores palavras dos espíritos, de lhes pesar o valor do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical com que poucos se preocupam, eles naturalmente afastam os espíritos mal intencionados, que não viriam senão inutilmente perder o tempo, de vez que rejeitamos tudo quanto é mal que tem origem suspeita. Mas quando aceitamos cegamente tudo aquilo que dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, eles abusam de nós. Até aqui, né, Edilson? Sim, agora o som voltou. Tá ótimo, voltou, tá ótimo. Então, é uma lição importantíssima, né? Porque a gente vê como a gente é sujeito a estar em contato com os espíritos levianos, os espíritos embusteiros. A gente sabe que em qualquer lugar que a gente estiver, se a gente baixar a nossa vibração e se a gente tiver esse contato, né, com palavras, com situações assim de baixo calão, nós vamos estar atraindo esses espíritos. E fala aqui também que é o maior escolho do espiritismo, porque eles são dissimulados. Os médiuns, né, são presas fáceis, principalmente aquele que acha que o seu protetor, o espírito que comunica por ele, é sábio, ele aceita tudo que ele fala, ele não tem um critério, ele não analisa palavras, a forma que ele expressa, e não sabe se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Então, ele não tem esse crivo de raciocínio para poder analisar a situação do espírito que está comunicando, né? Se a gente não quiser ser vítima desses espíritos, tem um critério que é infalível, é o bom senso e a razão. Então, o bom senso e a razão vai nos dizer, né, vai nos tirar esse véu que tampa, né, a visão do médium e vai mostrar que aquele médium, ele não é um médium verdadeiro, que ele está brincando, que ele está falando coisas absurdas e que ele muitas vezes está acreditando.
e às vezes até, como a gente já sabe, usando nomes de espíritos de hierarquia muito elevada. Os espíritos bons, eles são calmos, eles são tranquilos, eles não falam demais. É interessante que a gente observa isso, eles falam nas entrelinhas. Agora, os espíritos ignorantes, eles já querem saber tudo, responder tudo, falar tudo, né? Coisas que nunca se viu falar, e eles afirmam aquilo como sendo a verdade. Deixa eu ver o que mais aqui. É muito interessante tudo isso aqui. Quem quiser comentar mais, pode comentar aí, Dilson, porque senão a gente fica falando muito. De forma alguma, está muito bom escutar você. Vamos perguntar para o Walter se ele quer falar alguma coisa. Dilson, agora só comentar uma coisa para não complicar, porque tem muita coisa aqui. Está pedindo para a gente usar a lógica e a razão, né? Então, se as pessoas não estudarem, não sabem usar razão e lógica, não sabem interpretar o mal do bem, não sabem separar a verdade da mentira. Então, quer dizer, a vida toda a gente é testado, né? Certo? Então, é muito difícil essa aferição. Tanto aquele que os espíritos pregam, quanto aquele que escreve. Agora, o que escreve é mais perigoso, porque aquilo fica para sempre, né? Fica aí 100, 200 anos aí. Ao passo que a palavra não, é ali na hora só. Hoje em dia a palavra está ficando também, que eles estão gravando, fazendo vídeo, né? Ficando tão ou mais que escrita, né? É mesmo. Mais que escrita. Áudio, né? O áudio. Pois é, não, estão fazendo até vídeo de mediunizado aí, eu acho, sei lá, eu acharia até uma falta de respeito isso aí do comédio, né? A não ser que ele goste, né? Mas vai saber, né, como é que a face da pessoa transtorna, dele ter contato com esse ou aquele espírito, né? Há pouco, eu vou dar uma notícia para vocês, há pouco, tem uns 2 meses ou 3 meses, eu assisti uma série de comentários de um médium, um espírito estava falando, e ele já recebeu umas 200 mensagens desse espírito. O grupo dele chama Santo Agostinho, e o espírito Santo Agostinho. Aí você vê a pobreza intelectual do espírito, pregando, não está pregando o mal, não está ensinando o mal, mas também não entrava na verdade, não entrava na doutrina, não entrava no evangelho, e falando sempre que era Santo Agostinho. Vai ver que é um espírito que escutou o Santo Agostinho pregar certa vez, né? E ficou tão assim, tão modificado, né? Que ele tem até vontade de se tornar ele, né? Mas, obviamente, isso aí não vai ser possível, né? Ele tem que buscar a evolução própria, né? O espírito não ensina o mal, mas também não prega a verdade profunda, só isso. Fica na superfície só. Pois é. Eu vou te falar uma coisa. Antes, eu era muito rigoroso quando lia certos comunicados dos espíritos, né? Mas hoje eu penso que, às vezes, assim, de acordo com o círculo que determinado espírito se comunica, né? Se não for aquilo, ele não vai ser nem compreendido, né? Então, se ele não prega o mal, se ele prega o bem ali, mesmo que aquele bem mais simples, mais tosco, né? Já é uma coisa boa, né? Porque, vamos dizer assim, uma coisa é o espírito para se comunicar lá no círculo do Kardec, na Sociedade Espírita, né? Era um grupo de estudos poderosíssimo, né? Com mentes aguçadas, muitas condições, né? De se julgar o que acontecia, o que...
Oi? Wilson, eu vou falar com você aqui para te arrepiar. Até os espíritos que iam escrever, ajudar Kardec, falaram assim, nossa senhora, tem que deixar uma página muito boa para honrar a doutrina espírita. Os espíritos superiores, e na França lá, até eles, nossa senhora, tem que escrever uma coisa muito boa para ficar na doutrina. Pois Até é, eles. eram espíritos que se preparavam, às vezes anos, né, para dar um comunicado de uma página ou duas, né? A verdade é essa, né? Para Agora, formar uma obra-prima. exato, agora tem certos círculos, né, que nem a linguagem do espírito mais culto, um espírito mais depurado, né, ela não vai ser entendida, os conceitos que ele lança não vão ser bem compreendidos, né? E tem, vamos dizer assim, esses irmãos nossos, né, que são irmãos também de boa vontade, né, mas de pouco conteúdo, né, Deus usa eles também, né? A espiritualidade, sim, usa eles, como usavam os espíritos batedores, né? Como usava lá os efeitos físicos para chamar a atenção, também usa esses efeitos inteligentes mais grosseiros, né? Porque não tem só meios cultos, meios mais exigentes para ele propagar os ensinamentos, né? Às vezes, um ensinamento muito simples, ele vai ser melhor compreendido naquele lugar, né? Jesus tinha vários tipos de ensinamento. Ele não falava, vamos dizer assim, ele não dava pérolas aos porcos, né? Ele mesmo disse isso, né? Então, ele tinha vários tipos de ensinamentos que ele graduava de acordo com o que eles queriam receber, né? Eu estou falando assim, um espírito simples e um espírito superior, o superior tem um conteúdo na palavra, ele fala pouco, escreve pouco. E o outro fala muito. O errado é ele usar o nome do espírito superior, só isso. Porque o que ele prega também não é errado, mas é simples, é bem simples. Não traz coisas novas. Isso aí, né? Ele está mais preocupado com o personagem do que com a mensagem, né, Val? Muito bem, isso mesmo, ótimo. Muito, muito bem colocado, né, Terezinha? Muito bem colocado da sua parte. Né? Vamos dizer assim, ele tem uma admiração, às vezes ele tem uma admiração tão grande por aquele personagem que ele quer mesmerizar isso, que ele quer mimetizar aquele personagem, né? Parecer Sim. com o outro mais que é possível. Obviamente, como falta a ele conteúdo, né? Ele não consegue, mas, vamos dizer assim, dizem que a melhor maneira, o melhor elogio, né? Tem um ditado que diz que o melhor elogio é a cópia, né? Ninguém copia algo que não é bom, né? Só algo que se admira, né? Uhum. Então, gente, olha aí, ó, temos mais 2 minutos aí, vamos abrir aí, porque não vamos ler o próximo parágrafo, não. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação a esse respeito aí, a Terezinha trouxe umas coisas muito importantes para nós, se ela quiser dizer alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Gilson, se ninguém quiser falar, eu quero te perguntar, você, o Walter aí, alguém que puder me explicar, uma dúvida que eu sempre tive. Nós aqui na Terra somos totalmente influenciados pelos espíritos, né? Bons ou maus. Os espíritos maus estão conosco, nos acompanham, estão dentro de nossas casas, estão em todos os lugares, na rua e tudo mais. E nós, aqui no mundo material, nós não temos isso com relação ao mundo espiritual, mesmo assim, com o mundo mais próximo aqui, inferior à Terra, aqui do nosso. Por que que eles têm tanta facilidade de estar conosco? É pela inferioridade da Terra, de nós, de nossos pensamentos? Olha, vamos dizer que é pela inferioridade nossa, dos nossos pensamentos, né? A inferioridade da nossa moralidade.
Agora, engano quem pensa que nós não influenciamos os espíritos. Não. Há casos aí de encarnado obsidiando desencarnado. Né? Isso aí já não é novo na literatura espírita, não é novo nos estudos, né? Isso aí acontece, né? Então... mas não é tão comum, assim, algum caso, né? Alguma mãe desesperada, alguma pessoa assim, que não aceita, né, a morte, não, e fica ligando, né, ao espírito. Mas, normalmente, nós estamos aí, pululando aí os espíritos para tudo quanto é lado, né? Nos influenciando na rua, nos influenciando no trabalho, em tudo quanto é lugar. Eu fico pensando assim, meu Deus, como é que nós somos sujeitos, né, a atrair as coisas más, as coisas assim difíceis. Assim também como algum pensamento bom, quando a gente tem, porque também não é só coisa ruim, né? Também. Regina, é o meio, né? O meio que a gente vive, né? O meio material, ele é propenso a gente errar, ele é propenso a gente falhar. Né? Você mesmo bem sabe, né? Às vezes você tira um brasileiro daqui do Brasil e leva para a Europa, lá ele joga até papel no cesto de lixo, né? E chega aqui e ele joga da janela do carro. A pessoa, o papel é o mesmo, vai mudar só o meio. Então, é por aí. Obrigada, Gils. Obrigada. Bom, gente, ó, já são 20h31. Pode falar, Val. Fala rápido. Os espíritos levianos, ignorantes, materialistas, podem falar no nosso centro, em qualquer reunião, até reunião pública, psicografar lá. O que não pode é nós valorizar e obedecer a eles. É isso. Eles podem escrever até na mesa lá de sexta-feira, segunda, quarta-feira, quinta. Mas o que nós não podemos é transformar aquilo em instrução e obedecer a elas. Como dizia o Kardec, é melhor rejeitar bem as verdades que aceitar uma só mentira. Né? Muito bem. Boa lembrança. Bom, gente, então, já são 20h32, eu vou pedir para a Renata fazer a nossa prece de encerramento aqui, né? Agradecer a oportunidade. Possamos evoluir, colocar em prática, e possamos continuar com a função de crescer espiritualmente, ajudando a todos, ajudando a em a bênção de Jesus recaída. Que a paz, que a harmonia de Jesus fosse mas nós Cortou tudo. ensinamos a verdade. Não nos deixeis cairmos em nova Assim seja. Bom, minha gente, muito obrigado pela presença de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós não vamos voltar para casa, porque todos nós já estamos em casa, né? Mas que nós fiquemos em casa na paz de Jesus, né? Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, um abraço. Boa noite. Bom fim de semana para todos. Obrigada, para você também. Obrigada também.